A paz do Senhor, sou Janaína Botti, e nesse vídeo nós vamos ler e comentar Gênesis capítulos 41 e 42. Estamos dando seguimento na leitura da Bíblia em ordem cronológica e seguimento também na história de José. A história de José começou no capítulo 37 de Gênesis, e nós estamos vendo, conforme avançamos na leitura, que a história não aconteceu tão rápido como muitas vezes temos a impressão ao ler o texto de forma corrida. De Gênesis 37 até o 40, se passaram aí cerca de 11 anos. Agora, então, vamos começar a leitura no capítulo 41. 41 e versículo 1. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. 2 anos inteiros do quê? 2 anos inteiros da libertação aqui do copeiro mor e da morte do padeiro. 2 anos que José havia pedido, aqui no 41, no 40 e versículo 14. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa, deste cárcere. Então, 2 anos desse acontecimento aqui. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas outras, 7 vacas feias à vista e magras de carne. E paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Aqui no Brasil nós costumamos pensar em espiga de milho, mas não é, lá não tinha milho. Provavelmente aqui são espigas de cevada ou espigas de trigo, de algum tipo de cereal, menos milho. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Cada um conforme a interpretação de seus sonhos sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos, e a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, mudou suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E olha como José responde. Ele poderia dizer: é isso mesmo, eu interpreto sonhos. Mas ele disse. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Ele reconhece que é Deus e fala isso para Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. Aí aqui Faraó vai contar os seus sonhos para José, do versículo 17 até o 24. Aí no 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tem dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois. Portanto, será gravíssima. Versículo 32. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque essa coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura.
E ajunte em toda a comida desses bons anos que vem, e amontoe em trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guarde. Assim, será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Veja que até aqui, os sonhos de José, de quando ele tinha 17 anos, ainda não se cumpriram. Os sonhos dele era de que os irmãos e o pai se prostrariam diante dele. Isso até agora não aconteceu. E do dia que ele sai da casa do pai dele, que ele é vendido aos ismaelitas, lá no capítulo 37, até aqui, se passaram então 13 anos. Ok? E disse Faraó a seus servos: acharemos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Esse nome Zafenate Paneia significa o Deus disse deixe-o viver, ou numa expressão adaptada, vida abundante, né, nesse sentido de deixe-o viver mais, que ele tem uma vida abundante, ele terá uma vida acrescentada, então é nesse sentido de viver mais. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. A terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o tempo da fome. Então, no tempo das vacas gordas. 2 filhos que lhe deu a Zenate, filho de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Marque esses 2 versículos de quando nascem esses 2 filhos de José, porque depois não vai ter uma tribo com o nome de José. Ele é o penúltimo dos filhos de Jacó. A tribo que seria a de José vai ser dividida em 2 partes, uma de Efraim e uma de Manassés. Esses nomes aqui, esses filhos de José. Inclusive, lá, muito depois disso daqui, quando Israel vai se dividir em reino do norte e reino do sul, o reino do norte, especificamente, ou o reino de Israel, no livro de Isaías, Isaías vai chamar de reino de Efraim. É o único profeta que vai chamar o reino de Israel de reino de Efraim. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Então, veja, se quando José assumiu aqui o segundo lugar no governo do Egito, ele tinha 30 anos, conforme daqui no versículo 46, e aí tem os 7 anos de vacas gordas. Quando acaba os 7 anos de vacas gordas, ele está com 37 anos. Ele tinha 17 quando foi vendido. Aqui já se passaram 20 anos de um sonho que ele teve. Muitas vezes nós temos um sonho, o Deus fala conosco, nós temos uma promessa, e nós achamos que vai ser rápido. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu os egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. E assim vamos para o capítulo
42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Veja que foram os 10 irmãos, como que em caravana, porque era muito perigoso ficar viajando de um lado para o outro com poucas pessoas. Olha o versículo 5. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá. Então, muitas pessoas estavam descendo de Canaã rumo ao Egito para comprar comida. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. E não conheceram mesmo. Primeiro, porque para eles José tinha morrido. José tinha desaparecido do mapa. Jamais imaginaram que José estaria ali naquela função de governante. E também porque José havia assumido uma identidade egípcia. Ele estava se vestindo, se apresentando como um egípcio. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então, José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: não, senhor meu. E eles lhe disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisso sereis provados pela vida de Faraó. Não sereis aqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão, mas vós ficareis presos e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. Mandou prendê-los por 3 dias, para mostrar que o negócio era sério. E ao 3º dia disse-lhes José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide e levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados. Olha o ponto aqui no 21. Somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Agora, é possível imaginar a cena? O que eles estão contando aqui? Que quando eles prenderam José ali naquela cova, até passar os ismaelitas, José ficou clamando algo do tipo: me tirem daqui, não façam isso comigo, enfim, alguma coisa. E quando eles falam, né, vi a angústia da sua alma. Pensa o desespero de um menino de 17 anos pedindo para ser solto pelos próprios irmãos. E Rúben respondeu-lhes dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. Porque para Rúben, José havia sido morto. Lembrem lá nós lemos aqui em Gênesis, vou voltar aqui, só para entender essa angústia de Rúben. No 37 e o versículo 29. Tornando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou aos seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então, para Rúben, José tinha sido morto. Por isso que aqui agora ele fala, no versículo 22, não vou dizer a eu, não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido.
e para Rubem ele tinha morrido, José tinha morrido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo, que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhe assim. E carregaram seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles seu saco para dar passo ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos, devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui, no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um para o outro, que é isso que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo, o varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe, somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, o não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão seu da terra nos disse, nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tornai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando ele os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó seu pai disse-lhes, tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui, que foi o que ficou preso. E agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rubem falou ao seu pai, dizendo, mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-me em minha mão, e te tornarei a trazer. Ele, porém, disse, não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Então, nós estamos vendo aqui como o cenário sendo preparado para que os sonhos de José se cumpram. Ainda não se cumpriram. Aqui, ele já deve estar aí com seus 38 anos, ou seja, 21 anos do tempo dos seus sonhos lá no capítulo 37. E dessa forma nós encerramos aqui. A próxima leitura, no próximo dia, nós vamos continuar aqui na leitura de José. Ele vai chorar novamente, e aí eu vou comentar esse primeiro choro aqui do capítulo 42 em comparação com o segundo choro. Vamos entender a diferença de um para o outro. Tem uma questão emocional envolvida aqui. Amém? Deus te abençoe e até a próxima leitura.